Bom, estamos aqui, hoje teremos aula da Lei 4.620 de 2005, sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir nesta legislação estadual, é uma lei estadual aqui do Rio de Janeiro, Lei 4.620 e faz parte do conteúdo programático para o concurso do TJ Rio de Janeiro. É uma legislação do ano de 2005 que propôs, que definiu, que dispôs sobre a reestruturação dos cargos da Justiça do Rio de Janeiro. No caso, cargos do Serviço Auxiliar da Justiça, porque nós sabemos que quem exerce a função jurisdicional do Estado são os juízes, os magistrados, atuando nos órgãos que compõem o judiciário aqui do Estado do Rio de Janeiro, atuando nas comarcas, nas varas, nos fóruns, nos juizados especiais. Então, quem resolve o conflito de interesse que é mandado para a justiça são os juízes, beleza. Só que nós necessitamos, a justiça necessita de serviços de apoio, serviços que auxiliam o magistrado lá na sua função, quando ele desempenha então a função jurisdicional, ele precisa de auxiliares. Esses auxiliares da justiça são os técnicos e os analistas judiciários, tá? Então, o que essa lei fez no ano de 2005? Já existia um plano de carreira no Poder Judiciário do Estado. Já existia um plano de carreira do Serviço Auxiliar do Judiciário do Estado. Em 2005, esta lei, ela promoveu uma reestruturação daqueles cargos que já existiam no plano de carreira que já existia e também cargos sem planos de carreira. Todos esses cargos, eles foram então reestruturados numa nova carreira, na verdade em duas, na carreira do nível médio, que é a carreira de técnico, e na carreira do nível superior, que é a carreira de analista. Então, para você entender o que esta lei promoveu no ano de 2005, vale muito a leitura do artigo 17 e também do artigo 18 da nossa Lei 4.620. É interessante, para começar a estudar ela, eu mando você lá para o final dessa legislação. É uma lei bem pequenininha, é uma lei de 20 e poucos artigos, importantes para a prova, eu coloco assim uns 20 artigos apenas, tá? É uma lei bem enxuta, mas é uma lei que com certeza você terá questões de prova, tá? Com certeza, você pode esperar uma questão na prova, e aí se você sabe que num mundo de 20 artigos tem uma questão de prova, gente, você vai lá e mergulha nessa legislação, né? Mas ela pode surpreender e ela pode te mostrar até duas questões de prova, tanto na prova de técnico quanto na prova de analista. Com certeza, hoje, nesta aula, eu te darei uma questão de prova, tanto na prova de técnico quanto na prova de analista. Isso com toda certeza, mas pode surpreender e você pode se deparar na prova até com duas questões de prova num mundo de 20 artigos. Então vale muito a pena você estudar a Lei 4.620 com muito carinho, com muito afinco, porque aqui, nesses 20 artigos importantes, você tem uma questão de prova, pelo menos, tá? Bom, a lei, como eu te disse, o que ela fez? Ela reestruturou os cargos da seguinte forma: pega a tua lei, né? Você consegue ela, é só você jogar no Google Lei 4.620, busque ela bem atualizadinha lá no site da Alerj, porque inclusive ela sofreu alterações no ano de 2019. Então é interessante você buscar uma lei bem atualizada, tá? No teu portal do aluno, você terá esta legislação que eu estou trabalhando aqui, que eu busquei do site da Alerj, tá atualizadinha e você pode trabalhar. Então é uma lei com 29 artigos,
Artigos importantes para a prova, uns 20, tá? Uma lei bem curtinha. E eu vou te levar para o artigo 17 e 18. Quase lá no final da legislação, você tem o artigo 17 e o artigo 18. E o que ele trata? Diz o artigo 17, vou ler para você e vou te explicar. Os atuais servidores, isso na época, que ano, gente? 2005. Os atuais servidores, lá no ano de 2005, até porque o artigo 17, ele está naquele capítulo final da lei, chamado de disposições finais e transitórias. Então ele trata de muitos aspectos assim de mudanças, né? Do como estava e como vai ficar, tá? E o artigo 17, ele mostra exatamente o que esta lei promoveu no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Os atuais titulares dos cargos de técnico judiciário 2, técnico judiciário 3, escrivão e os cargos singulares de nível superior serão enquadrados na carreira de analista judiciário, dividida nas áreas distintas de atividade, conforme anexo 2 da legislação. Vale a pena salientar também que esta legislação, ela tem muitos anexos, tá? Os anexos, eles não caem na prova, dificilmente um anexo será objeto de uma questão de prova, mas os anexos são interessantes você verificar porque eles ajudam a compreender os artigos da legislação. Não que eles sejam cobrados em prova, mas eles são importantes para você entender. Então, sempre que ele manda você ver um anexo, no final da legislação você tem os anexos e vale a pena você dar aquela olhadinha. Então, o que ele está dizendo aqui? Peraí, os atuais cargos, e isso no ano de 2005, os atuais cargos. Então, eu vou fazer aqui uma representação para você de como era a carreira lá no TJ do Serventuário da Justiça no ano de 2005, antes da Lei 4.620. Nós tínhamos uma carreira no TJ. Você fazia concurso para técnico judiciário 1. Técnico judiciário 1. Esse cargo, ele era um cargo que exigia do concurseiro, né, a escolaridade de 2º grau, tá? Então aqui ele tinha que ter concluído o 2º grau para poder fazer concurso para técnico judiciário 1. Então a escolaridade aqui, 2º grau. Depois ele se promovia para técnico judiciário 2, mas aí ele já tinha que ter concluído qualquer nível superior. Tá? Qualquer nível superior, ele já passava para técnico 2 mediante promoção, mas para ser promovido, o requisito mínimo era ter concluído o 3º grau. Aí na sequência, ele podia conseguir uma promoção para técnico judiciário 3, que também exigia, né, formação superior, ou para escrivão, tá? Escrivão, lembrando que para escrivão o sujeito tinha que ter uma formação superior específica, no caso, direito. Esta era a carreira de técnico, né? A carreira de serventuário do TJ antes da Lei 4.620, tá? Era uma carreira que iniciava com nível médio, e para poder subir nas demais categorias, ela exigia então da pessoa, do serventuário, ela exigia um nível superior. Além disso, lá no TJ, tinham vários cargos sem plano de carreira, cargos que não entravam neste plano de carreira aqui. A exemplo, por exemplo, do oficial de justiça. Oficial de justiça. Ele era um cargo que não entrava nesse plano de carreira aqui, ou seja, ele era um cargo isolado dentro da justiça. Assim como nós tínhamos o cargo de comissário
da Infância e Juventude. Também era um cargo isolado dentro do TJ. O oficial de justiça exigia nível superior, né, terceiro grau. O comissário da infância exigia nível superior, terceiro grau. E tinham vários outros cargos dentro do TJ que não entravam nesse plano de carreira. A exemplo de cargo de psicólogo, cargo de médico, né? Cargo de engenheiro, todos cargos de nível superior, mas eles não estavam no plano de carreira, ou seja, eles eram cargos de nível superior, você fazia concurso e ficava estagnado, sempre numa mesma condição, porque não tinha plano de carreira. Ok. Aí veio a Lei 4.620, lá no ano de 2005, e conforme você lê no artigo 17, o que ela fez? Ela pegou o cargo de técnico judiciário 2, que é terceiro grau, o cargo de técnico judiciário 3, terceiro grau, o cargo de escrivão, o cargo de cargos isolados de nível superior, como por exemplo oficial de justiça, comissário da infância, psicólogo, médico, ou seja, todos os cargos de nível superior, estavam eles ou não em plano de carreira. O que a nossa Lei 4.620 fez? Ela pegou todos os cargos de nível superior do TJ e colocou eles dentro de uma carreira nova, a carreira de analista. Analista judiciário, né? Analista judiciário, tá? E esta carreira de analista judiciário, nós vamos estudar lá no comecinho da legislação, já já eu vou te levar para lá. Ela se divide em 3 classes. Você tem a classe A, que é onde tudo começa, depois a classe B e depois a classe C. Lembrando que cada classe possui 4 padrões remuneratórios. O que significa padrão remuneratório? É uma faixa de remuneração aonde se encontra o servidor. Então, por exemplo, ele vai entrar no A1, aí tem um valor de vencimento. Daqui a pouco esse analista passa para A2, aí tem outro valor de vencimento, sobe. O valor do vencimento aumenta. Isso significa cada faixa remuneratória chamado padrão remuneratório. Então, no A você tem 4. 1, 2, 3, 4. Tá? No B você tem 4 também. 5, 6, 7 e 8. No C você tem 4 também. 9, então, 10, 11 e 12. Ficou meio tortão aqui, mas dá para entender. Então, o que você compreendeu? Que antes do ano de 2005, tá? O TJ, ele tinha no quadro de apoio aos magistrados determinadas pessoas concursadas aqui, cargos, né? Esses cargos aqui que eu tô te mostrando são cargos efetivos, ou seja, cargos que se exige concurso público para poder assumi-los. Muito bem. Aí, os cargos, eles podiam ser de nível médio ou de nível superior. Os cargos de nível superior, estejam eles em carreira ou isolados, né? Esses cargos de nível superior, eles então foram agrupados numa nova carreira aqui, chamada carreira de analista judiciário. E olha que bacana, o oficial de justiça, antes de 2005, ele não tinha plano de carreira, hoje ele tem, né? O comissário da infância, antes do ano de 2005, ele não tinha plano de carreira, agora ele passou a ter um plano de carreira. Então esta foi a grande mudança nesta Lei 4.620. Todos os cargos do TJ passaram a ter plano de carreira. Ou o sujeito entrou para a carreira de analista
e para entrar na carreira de analista, ele tinha que ser um cargo de que nível? Superior, terceiro grau. Já a lei, ela também criou a outra carreira. Qual é a outra carreira? Técnico de atividade judiciária. O técnico de atividade judiciária, só que esta carreira aqui exige que escolaridade? Segundo grau, né? Também essa carreira possui 3 classes, A, B e C, e cada classe com 4 padrões, né? A mesma coisa do analista foi feita aqui na carreira de técnico, tá? Só que aí vamos entender o que aconteceu. Vamos ler o artigo 18 agora. Olha o que diz o artigo 18. Os atuais servidores titulares de que cargo? Técnico judiciário 1. E também os cargos singulares de nível médio. O que é um cargo singular? É um cargo público de concurso, cujo ingresso exige concurso, mas ele não tem plano de carreira. Assim como nós temos cargos singulares de nível superior, olha aqui, oficial de justiça, comissário da infância, psicólogo, médico, também existiam cargos singulares, só que de nível médio. A exemplo de motorista, enfim, um oficial de segurança, um cargo de nível médio no TJ sem plano de carreira. Todos esses cargos singulares de nível médio entraram na carreira de técnico de atividade judiciária. Todos os cargos no plano de carreira que existia de nível médio, que é no caso o técnico 1, entrou para a carreira de técnico de atividade judiciária. Já os cargos isolados de nível superior entraram para qual carreira? Analista judiciário. Então, na verdade, lendo o artigo 17, que fala dos cargos de nível superior, e lendo o artigo 18, que fala dos cargos de nível médio, o que aconteceu no ano de 2005, quando veio a nossa Lei 4.620? Ela promoveu uma reestruturação dos cargos do serviço de auxílio do judiciário, ou seja, dos cargos de serventuários da justiça. Todos os cargos, esse aqui é o quadro anterior, né, gente? A gente tinha esse plano de carreira no TJ e cargos isolados, tanto de nível médio quanto de nível superior. Muito bem. Aí surge a Lei 4.620 e vamos procurar quais são os cargos no TJ de nível superior. O artigo 17 me mostra. É o técnico 2 do plano de carreira, é o técnico 3 do plano de carreira, o escrivão, também todos os cargos de nível terceiro grau isolados que não tinham plano de carreira, todos eles foram reestruturados para uma nova carreira criada pela Lei 4.620. Que carreira? A carreira de analista. Agora, todos os cargos de nível médio do plano de carreira antigo, que é só esse, o técnico 1, tá? Mais os cargos isolados de nível médio que existiam no TJ, que eram bem poucos, mas existiam, motorista, enfim, né? Eles foram então reestruturados para esta carreira aqui, a carreira de nível médio, que é técnico de atividade judiciária, tá? Então a Lei 4.620, ela fez uma coisa muito bacana no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Ela reestruturou os cargos de concurso em 2 planos de carreira e a partir de então todos os servidores da Justiça do Estado do Rio de Janeiro passaram a ter um plano de carreira. Isso é muito bacana, tá? Não ficou só para alguns, como existia antigamente. Todos os servidores da Justiça passaram a ter plano de carreira. Se o cargo que ele tinha era de nível superior, ele entrou em qual plano de carreira? Analista. Se o cargo que ele tinha era de nível médio, ele entrou em qual plano de carreira? Nível médio de técnico de atividade judiciária, tá? É o que nos explica aqui o artigo 17
e o artigo 18. Aí vem o artigo 19, que também trata assim desse assunto. Ele fala: os servidores não serão enquadrados em padrão remuneratório inferior em decorrência da reestruturação de cargos. Porque você entendeu aqui que nos planos de carreira você tem 3 classes, A, B e C. E cada classe possui 4 padrões. E cada padrão remuneratório representa uma faixa de remuneração que o servidor vai receber. Quanto mais sobe, mais esse servidor tem um valor atribuído à sua remuneração. Maior será o valor do vencimento. Aí o que acontece? Vamos dizer que o técnico 3 aqui recebia 7.500. Então, quando ele é transportado aqui para a carreira de analista judiciário, eles têm que enquadrar esse técnico 3, que agora é um analista, numa faixa remuneratória que corresponda a 7.500, entendeu? Não pode ser numa faixa que pague menos de 7.500. Pode ser numa faixa que até pague mais, mas não pode ser numa faixa que pague menos do que ele recebia como técnico 3. Então, ao serem reestruturados para as 2 carreiras aqui, segundo o artigo 19, deve ser observado a remuneração que ele percebe aqui, e ele terá que vir para cá, se enquadrar numa classe e num padrão correspondente ao valor da sua remuneração. Ele não pode receber menos, ele até pode receber mais, mas não poderá receber menos, tá bem? Então, dito isso, fazendo esta introdução contigo, tá? A gente vai iniciar o estudo da Lei 4.620, eu vou te levar lá para o artigo 1º mesmo, tá? Agora sim, a gente vai começar do começo, né? Bom, a nossa Lei 4.620, ela é de outubro de 2005, tá? E segundo a chamada da lei, né, a ementa da lei, ela dispõe sobre a reestruturação dos cargos do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a nossa lei promoveu? Ela promoveu uma reestruturação dos cargos que compõem o quadro de pessoal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa reestruturação, como ela aconteceu, quem explica é o artigo 17 e 18 da nossa Lei 4.620, você entendeu aqui comigo. Os cargos que existiam de nível superior, sejam eles de concurso, plano de carreira aqui, né? Ou de concurso isolado, sem plano de carreira, todos esses cargos de 3º grau foram reestruturados para uma carreira chamada analista judiciário. E os cargos de nível médio foram estruturados para uma carreira chamada técnico de atividade judiciária. Esta foi a reestruturação dos cargos e a partir de outubro de 2005, todos os cargos do quadro da Justiça, que é chamado quadro único de pessoal, eles passaram a ter um plano de carreira, que isso é muito bacana, porque antigamente nem todo servidor da Justiça tinha plano de carreira, a exemplo do oficial de justiça, a exemplo do comissário da infância, do psicólogo, do médico, do motorista, que é de nível médio, né? Muitos cargos lá na Justiça não tinham plano de carreira, pois a partir da Lei 4.620 isso se tornou uma realidade para eles, tá? Então eu vou ler aqui o artigo 1º da nossa Lei 4.620. O que ele diz? Ficam criadas as carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária. A gente tem a mania de falar assim, eu vou fazer concurso para técnico do TJ, né? Cuidado, o nome do cargo é técnico de atividade judiciária do Tribunal de Justiça, né?
Essas carreiras, então, vão compreender o quadro único de pessoal do Poder Judiciário. Então, realmente, a Lei 4.620, o que ela fez? Ela criou duas carreiras, a carreira dos servidores de nível superior, analista judiciário, e a carreira dos servidores da Justiça de nível médio, o técnico de atividade judiciária, tá? Chamando todos os cargos já existentes para essas duas carreiras, de acordo com o grau de escolaridade. Aí vem o artigo 2º. O quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado, ele compreende os cargos efetivos, todos eles estruturados em plano de carreira, e os cargos de provimento em comissão. Então, o artigo 2º da nossa lei, ele lembra que quando se fala em quadro de cargos, a gente não pode falar só dos cargos de concurso, porque aqui no quadro eu só tenho cargo de concurso, né? Os cargos efetivos, esse cargo de concurso, cujo ingresso exige aprovação em concurso, nós chamamos de cargo de provimento efetivo, tá? Todos os existentes lá na Justiça foram enquadrados em duas carreiras, a carreira de analista e a carreira de técnico. Então, o artigo 2º fala que o quadro de cargos da Justiça compreende os cargos de provimento efetivo, que são os de concurso, agora todos estruturados, organizados em plano de carreira, e os cargos em comissão. Então, não podemos esquecer que, deixa eu só apagar o quadro aqui um minutinho, só um minutinho, vou apagar aqui o quadro, pegar um papel aqui, que eu perdi o apagador, mas o papel funciona também, peraí. Só um minutinho que eu preciso de um espaço. Então, o que foi no passado aqui, gente, eu vou apagar, porque você já entendeu o passado, agora vamos nos concentrar no presente, e o que eu entendi? Que o TJ tem dois planos de carreira, a carreira de analista e a carreira de técnico, ok. E que esses cargos estruturados nesses dois planos de carreira são cargos públicos, né? Cargos públicos de que tipo? Efetivos. Cargos públicos efetivos, tá? Mas não podemos nos esquecer que num quadro de pessoal nós temos os cargos efetivos estruturados, né, em dois planos de carreira, até vou colocar aqui, ó, temos a carreira de analista, que é de nível superior, e a carreira de técnico de atividade judiciária, né? Então, todos os cargos efetivos da Justiça de servidor estão aqui estruturados nessas duas carreiras, mas nós temos os cargos em comissão, né? Os cargos em comissão. E aí, quando a gente estuda a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 2 da nossa Constituição da República, também quando a gente estuda o regime jurídico do servidor estatutário aqui no estado do Rio de Janeiro, o Estatuto do Servidor do Estado, o Decreto-Lei 220, Decreto 2479, a gente entende que um cargo efetivo, o seu provimento, o seu preenchimento depende da aprovação de concurso público, né? Então, a nomeação, que é o preenchimento deste cargo, ela depende do concurso público. Concurso público, né? Já a nomeação de um cargo comissionado, ela não é feita mediante concurso, ela é livre, né? A nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 2, fala que os cargos efetivos exigem aprovação em concurso. Já os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Olha o que diz o 37, inciso 2 da Constituição. Ele diz: a investidura
em cargos e empregos públicos exige aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, tá? E no final, ressalvados os cargos em comissão, porque esses são de livre nomeação e livre exoneração, tá? Então a regra é, no regime estatutário você tem emprego público? Não. No regime estatutário você tem o cargo público. E a Constituição é muito clara. Cargo público efetivo, a nomeação exige concurso público. Cargo em comissão, a nomeação é feita de forma livre, tá? De forma livre. E todos os direitos, vedações, deveres desses agentes públicos investidos em cargo público aqui no Estado estão definidos lá no Estatuto do Servidor, que é o regime jurídico único estabelecido para servidores aqui no Estado do Rio de Janeiro, e algumas disposições mais específicas, mais particulares, inerentes ao judiciário, nós vamos encontrar aqui na Lei 4.620. Então não esqueçam, o quadro de cargos da Justiça do Estado, como é que chama? Quadro único de pessoal. Esse quadro único de pessoal compreende que cargos? Os cargos efetivos, estruturados em 2 planos de carreira, o plano de carreira de nível superior, que é o analista judiciário, e o plano de carreira de nível médio, que é o técnico judiciário. Mas também temos os cargos em comissão do Poder Judiciário, tá? Muitos, dentro da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem muito cargo comissionado. E como é que o cargo comissionado é preenchido? A princípio, de acordo com o artigo 37, inciso 2 da Constituição, ele é de livre nomeação. Isso significa que a autoridade nomeante, que na Justiça do Estado é sempre o presidente do TJ, a autoridade nomeante, ela escolhe uma pessoa da sua livre escolha, né, baseado numa relação de confiança com aquela pessoa e nomeia para o cargo em comissão. E aí vale a leitura, gente, do artigo 37, inciso 5 da Constituição, porque ele vai definir que tipo de atividades o cargo comissionado se destina. Porque você não pode ter cargo comissionado para fazer a função de um técnico. Você não pode ter cargo comissionado para fazer a função de analista, né? Essas atividades fins, né, elas são executadas por servidores de carreira, servidores concursados. No cargo em comissão, o cargo em comissão em si, ele se destina para que tipo de atividades? O nosso artigo 37, inciso 5 da Constituição, vai definir quais são as atividades que podem ser desempenhadas nos cargos comissionados. Direção, chefia e assessoramento, tá? Então, os cargos comissionados, eles só podem ser definidos para estas atribuições: diretor, né? Assessor, o que mais? Chefe, coordenador, né? Você não pode ter um cargo comissionado desempenhando funções de atendente, funções de técnico, né? Funções de assistente administrativo, não. Esse não é a atividade que pode ser admitida num cargo comissionado, porque quando a pessoa assume um cargo em comissão, ela é sempre um diretor, ela é um chefe, ela é um coordenador, tá? Ela é o assessor de uma autoridade, né? Um dia desses eu estava olhando, por exemplo, a estrutura de uma prefeitura, e aí eu verifiquei a Secretaria Municipal de Finanças. E aí, olhando ali os cargos comissionados daquela Secretaria Municipal de Finanças, tinham 24 cargos em comissão de atendente ao cidadão.
Aí você fica, pô, cargo em comissão atendente ao cidadão. Isso não, o cara que atende o cidadão, que vai atender o usuário do serviço público, né? Ele não é um cargo comissionado, ele não é um diretor, ele não é um chefe, ele não é um assessor. O atendente ao cidadão seria um trabalho de um técnico, né? De um assistente administrativo concursado. E aí eu vi dentro da estrutura daquela prefeitura 24 cargos de atendente ao cidadão, sendo como cargos comissionados, ou seja, cargos de livre nomeação pela autoridade, no caso prefeito. O prefeito coloca nesses 24 cargos quem ele quiser. Não pode. São cargos que não se adequam à legitimidade de um cargo em comissão, porque cargo em comissão, quando se fala em cargo em comissão, se fala sempre de um diretor, de um chefe, de um coordenador, de um gerente, né? Ou do assessor de uma alta autoridade. Agora, pessoas colocadas ali para atender o cidadão, né? Poxa, aí tem que ser um cara concursado, senão acaba tirando vaga de concursado. Eles vão criando cargos comissionados factoides aí, né, que não se adequam exatamente ao que a Constituição preconiza, para fugir, na minha visão, da regra do concurso público, né? Não que aquela função de atendente ao cidadão não deva existir, mas ela não pode ser um comissionado, ela tem que ser um concursado, né? Bom, então é isso, gente. O cargo em comissão, segundo artigo 5º, artigo 37, inciso 5 da Constituição da República, destinam-se àquelas atribuições, somente aquelas. Fora isso, é criação, é coisa inventada, tá, gente? É direção, é chefia, é assessoramento. Fora isso, é ilegal. Não condiz com o que a Constituição Federal preconiza, tá bom? Ainda nesse 37, inciso 5 da Constituição, está escrito o seguinte, que muito embora o cargo comissionado, ele é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, a autoridade coloca quem ela quiser e tira quando ela quiser, tá? O artigo 37, inciso 5 da Constituição, diz que os cargos comissionados serão destinados aos servidores de carreira. Quem são os servidores de carreira, pessoal? São os efetivos, nos percentuais e condições estabelecidos em lei. Então, o que a Constituição diz? Olha, eu falei que o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Eu falei isso lá no 37, inciso 2. Isso significa que a autoridade competente, ela pode colocar e ela pode tirar a pessoa quando ela quiser, né? Ele é de livre nomeação. Ok. Só que no 37.5, a Constituição está exigindo um percentual indicado em lei, ou pelo menos condições preferenciais indicadas em lei, para que os cargos em comissão sejam preenchidos por servidores concursados, servidores efetivos, servidores de carreira. E aí é bem interessante, porque o Poder Judiciário, aqui do Rio, atendeu ao artigo 37, inciso 5 da Constituição, que exige que sejam estabelecidos percentuais de cargos comissionados para servidores concursados. A Justiça do Rio de Janeiro atendeu esse dispositivo constitucional e no seu artigo 9º, dá uma olhada no artigo 9 da lei aqui, gente. Artigo 9º, o que ele diz aqui, ó? É o capítulo dos cargos comissionados e das funções gratificadas. Artigo 9º, o provimento. O que é o provimento? O preenchimento, a nomeação, porque a nomeação é a forma de preenchimento de um cargo comissionado, né? E também do efetivo. A nomeação,
dos cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento será reservado, no mínimo, 75% exclusivamente para os serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, olha que regra maravilhosa, tá? Obedecendo em atenção ao artigo 37, inciso 5 da CF, que exige que o órgão estabeleça por lei um percentual de cargos em comissão para concursados, o nosso Judiciário do Rio obedeceu. E no artigo 9º da Lei 4.620 foi estabelecido o percentual de cargos comissionados da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o serventuário. E quem é o serventuário, gente? O serventuário é uma expressão usada para designar o concursado da Justiça do Rio de Janeiro, tá? Ele é chamado de serventuário. E o percentual ficou 75% no mínimo dos cargos em comissão da Justiça do Rio de Janeiro são para quem? Para os serventuários. Então a gente pode dizer que os diretores, os chefes, os assessores do TJ Rio de Janeiro, eles são da livre nomeação assinada pelo presidente do TJ, mas o presidente do TJ terá que escolhê-los dentre os concursados, os efetivos, os serventuários da Justiça. E não serve serventuário aposentado. Ele tem que estar o quê? Ativo, tá bom? Então, voltando lá para o nosso artigo 2º, você já entendeu que o quadro de pessoal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele é formado por servidores efetivos, que são os concursados, todos organizados em plano de carreira, a carreira superior, que é analista, a carreira do nível médio, que é técnico, e também temos os cargos em comissão, que são de livre nomeação do presidente do TJ, mas ele tem que obedecer o percentual que foi fixado no artigo 9º da Lei 4.620, em atenção ao artigo 37, inciso 5 da Constituição. E o percentual é, no mínimo, 75% dos cargos em comissão da Justiça do Estado do Rio de Janeiro são para os efetivos da Justiça do Estado, que são chamados de serventuários. E é o que diz o nosso artigo 3º. Olha o que diz o artigo 3º da Lei 4.620. É serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro todo titular de cargo de provimento efetivo, tá? Criado por lei e remunerado pelo erário estadual. Portanto, quem eu posso chamar de serventuário? Na sua prova pode cair. O que é o serventuário? Quem é o serventuário? É o servidor efetivo da Justiça, ou seja, aquela pessoa que preenche cargo público efetivo dentro do Poder Judiciário, que são os técnicos e os analistas, tá? E vimos que 75% dos cargos de direção, chefia e assessoramento da Justiça devem ser preenchidos por esses serventuários, ou seja, os técnicos e os analistas. No parágrafo único do artigo 3º, temos uma informação interessante, ó. O regime disciplinar do serventuário da Justiça do Estado aplica-se também para quem? Para os ocupantes de cargo em comissão, exclusivamente comissionados, porque nós vimos que no percentual de 75%, o presidente do TJ terá que colocar efetivos nos cargos comissionados, beleza. Mas tem um percentual, que é 25%, o restante, é que o presidente do TJ realmente coloca quem ele quiser, pessoa concursada ou pessoa estranha ao serviço público, ele coloca quem ele quiser. Lembrando que o percentual é de no mínimo 75%,
ou seja, o presidente do TJ pode colocar além dos 75%, ele pode ultrapassar esse percentual de 75%. Mas o restante, então, o presidente do TJ, ele coloca quem ele quiser, pessoa concursada, não concursada. Quando é uma pessoa que não é concursada, da confiança do presidente do TJ, que assume cargo em comissão na Justiça do Estado, nós chamamos essa pessoa de um servidor exclusivamente comissionado, né? Porque ele só tem cargo em comissão. A ele se aplica o regime disciplinar do concursado, do efetivo, do serventuário. E aí vem a pergunta, mas professora, aonde eu estudo o regime disciplinar do serventuário da Justiça? Você estuda lá no Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso regime jurídico único aqui do Estado do Rio, aquele decreto 220, regulamentado pelo decreto 2479, que também cai no teu concurso, né? É matéria do concurso. E aí você tem lá a parte disciplinar, onde você estuda os deveres do servidor público do Estado, as proibições, o que um servidor público do Estado não pode fazer de jeito nenhum. Temos também penalidades, as penalidades, um servidor do Estado, ele pode sofrer advertência, ele pode sofrer repreensão, ele pode ser punido com suspensão, que pode chegar até 180 dias, ele pode ser punido com demissão. Então, estas penalidades e toda a parte disciplinar que trata da sindicância, do processo disciplinar e que foi pensada para o concursado, para o serventuário, aplica-se também para aquele exclusivamente ocupante de um cargo em comissão. E ainda é aplicada para quem? Inciso 2 do parágrafo único do artigo 3º da lei. Aos servidores de outros órgãos que foram cedidos para o Poder Judiciário do Estado, porque dentro da administração pública é possível um ente público ceder funcionários para outro ente público. Então, lá na Justiça, você pode ter funcionário de município, você pode ter funcionário do Executivo do Estado, que foi cedido para trabalhar na Justiça. Esse funcionário, muito embora na sua origem ele não é funcionário da Justiça do Estado, né? Ele está sujeito ao regime disciplinar definido para o serventuário, ou seja, ele pode ser punido pelo Poder Judiciário, ele pode sofrer sindicância, ele pode sofrer processo disciplinar e ser punido, né, pela Justiça do Estado, tá? Então não esqueça, o artigo 3º é bem interessante. Quem é o serventuário da Justiça? É o concursado da Justiça, é aquele que ocupa cargo público efetivo lá na Justiça, aquele que entrou mediante concurso público. Lembrando que nesse momento você tem que esquecer os juízes, porque os juízes, pessoal, é outro departamento. Os juízes a gente estuda lá no LODGERJ, na Lei de Organização Judiciária do Estado. Os juízes, eles não ocupam cargos efetivos, eles ingressam mediante concurso público, são nomeados no cargo de juiz substituto, mas o cargo de juiz, ele não é efetivo, ele é vitalício. Tanto é que os juízes, depois de 2 anos, eles têm vitaliciedade, que é garantia de não perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Diferente de vocês, que vão fazer concurso para técnico, para analista, vocês serão nomeados em cargo efetivo, cujo ingresso também exige concurso, tá? E esse cargo efetivo, ele te garante, após 3 anos de exercício, estabilidade, tá? Então, depois de 3 anos, o efetivo terá estabilidade. Já os magistrados, eles não ocupam cargos efetivos, eles ocupam cargos vitalícios e eles têm vitaliciedade depois de 2 anos. Quando a gente estuda a Lei 4.620, você aqui não pode pensar no juiz, porque o juiz, ele tem seu estatuto próprio, ele é um agente público
de natureza diferenciada. Ele não é um agente administrativo, como é o técnico, como é o analista. O juiz, ele é um agente público político. Ele é de outra categoria, ele é de outra classificação. Ele é diferente do técnico e do analista que vão ocupar cargos efetivos. Os magistrados, eles têm vitaliciedade, eles têm prerrogativas que cargos efetivos não têm, porque eles ocupam cargos vitalícios, né? Eles são agentes públicos com poder de decisão, por isso que eles são de outra categoria, tá, gente? E vocês vão descobrir isso muito rápido lá na prática forense, né? Você vai perceber, por exemplo, que o teu juiz, a autoridade com a qual você vai trabalhar, o teu juiz, ele goza 60 dias de férias por ano. E você, técnico, analista, só terá 30 dias de férias por ano. Ah, mas por que ele é diferente? Porque ele é juiz, tá? Ele é de uma outra categoria, ele é uma outra classificação de agente público e ele tem suas próprias prerrogativas, ele tem direitos que são inerentes à magistratura e que não se estendem a você, servidor de natureza administrativa, tá? Então, quando eu falo do serventuário, eu falo daquele concursado que ocupa cargo efetivo. Todos eles na Justiça estão estruturados em duas carreiras que foram criadas pela 4.620, a carreira de técnico e a carreira de analista. Os cargos comissionados, que também fazem parte do quadro de pessoal lá da Justiça, são cargos de livre nomeação. O presidente do TJ coloca quem ele quiser, pessoa concursada, pessoa não concursada, mas lembre-se que o artigo 9º da nossa Lei 4.620 exigiu um percentual de cargos em comissão a serem preenchidos pelos serventuários da Justiça, serventuários ativos, não pode estar aposentado, serventuário ativo da Justiça, o percentual é de no mínimo 75%, atendendo à orientação constitucional do artigo 37, inciso 5 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, tá bom? Ok, assim fechamos o capítulo 1, tá? O capítulo 1 da nossa Lei 4.620. Você pode ter questão de prova aqui, inclusive já foi cobrado diversas vezes, tá? O artigo 3º, eu já vi várias questões de concurso, tá? Quem é o serventuário da Justiça? É o servidor efetivo, o servidor efetivo do Poder Judiciário, aquele provido em cargo efetivo, né? A quem se aplica o regime disciplinar do serventuário? Ao exclusivamente comissionado e também a servidores que na sua origem não são da Justiça, mas foram colocados à disposição da Justiça, estão cedidos para o Poder Judiciário. A eles se aplica o regime disciplinar da Justiça. Não esqueçam que todos os serventuários, eles hoje estão estruturados em plano de carreira, né? Tem a carreira do nível médio e a carreira do nível superior, ok? Agora, no capítulo 2, nós vamos falar um pouco das carreiras que foram criadas pela Lei 4.620. Artigo 4º, o que diz? As carreiras, tanto de analista quanto de técnico, constituem-se dos cargos de provimento efetivo. Então, nas carreiras, só entra cargo de provimento efetivo, ou seja, só serventuário, só aquele que foi aprovado em concurso. Muito bem, e estas carreiras serão divididas em classes. Quantas classes? 3 classes, estruturadas como A, B e C, e cada classe subdividida, né, em padrões remuneratórios. No caso, 4 padrões. Então, cada classe possuirá 4 padrões de acordo com o anexo 1.
Então, quando você for para o finalzinho dos artigos da nossa lei, então você vai chegar no artigo 29, fecha a lei, começam os anexos. O anexo 1 vai te apresentar exatamente esse meu desenho, lógico, bem mais bonito do que o meu desenho, mas por isso que eu falo, dá uma olhada nos anexos, sempre olhe os anexos porque ele vai te ajudar a visualizar. Então, tanto a carreira de analista quanto técnico possui 3 classes, A, B e C, cada classe dividida em 4 padrões remuneratórios. No total, são 12 padrões remuneratórios e você vai visualizar isso exatamente no anexo 1. Parágrafo 1º. As atribuições desses cargos, tanto do técnico quanto do analista, nas áreas de atividade e a distribuição de vagas, quantos técnicos, quantos analistas, tudo será objeto de regulamento. Então, o que nós temos aqui? A lei, ela não se preocupou com os detalhes. Ela disse o seguinte, que as atribuições dos analistas dentro de cada especialidade, porque você tem analista de várias especialidades, você tem o analista oficial de justiça, você tem o analista comissário da infância, você tem o analista psicólogo, você tem analista médico, analista assistente social, analista engenheiro, então você tem o técnico. As atividades, as atribuições de cada técnico, de cada analista, dentro das suas especialidades, dentro das suas áreas de atividade, tudo isso vai ser definido em regulamento, né? O regulamento é uma norma do Tribunal de Justiça que vai definir os detalhes do que a lei está colocando. Agora, na nossa prova aqui do Tribunal de Justiça, o regulamento não cai. Nós já temos um regulamento desta legislação aqui, tá? A lei é de 2005, o regulamento é de 2006, mas o regulamento não está no nosso conteúdo programático, então a gente fica tranquilo, não precisa se preocupar com ele, tá?